pelas lutas, pelas vitórias, até mesmo pela enfermidade. Este é o momento de você agradecer a Deus, porque se você está enfermo em pé, é o Senhor que está sustentando. Então você tem que dar graças a Ele. E se Ele quiser, Ele te cura na hora. Às vezes não. Às vezes Ele faz da forma dele. E às vezes nós não entendemos. Mas nessa noite eu queria que você só agradecesse. Feche seus olhos neste momento. Já comece a levar seus pensamentos. Vai se desligando do dia que você passou. Acredito que foi um dia maravilhoso. Então comece a agradecer ao Senhor. Deus, nós te louvamos, exaltamos o Senhor nesta noite. Queremos te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesse domingo maravilhoso, na qual nós passamos na Tua presença, na qual nós passamos ali, Senhor, naquele sítio, no batismo, na ceia. Pai, muito obrigado, Jesus. Nós só temos que te louvar e exaltar, porque nós vimos a mão do Senhor sobre a tua igreja, sobre o teu povo que ali estava reunido, porque a tua presença foi real naquele lugar. Até mesmo o simbolismo do batismo, o Senhor se fez presente, o povo sentiu a tua presença. Pai, na ceia na qual nossas mentes foi elevado naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, e o Senhor mais uma vez com a sua presença no nosso meio. E aquilo está sendo diferente, Senhor, porque eu já sinto a tua presença neste lugar. Eu já sinto o Seu mover nessa casa. Então, neste momento, Senhor, que meus irmãos estejam com pensamento somente no Senhor. Que esteja somente pensando naquilo que o Senhor quer falar mais uma vez com a tua igreja. Abre nossos ouvidos espirituais, Senhor. Abre nossos corações. Porque queremos sair daqui mais confiantes do que entramos. Queremos sair daqui diferente. Queremos sair daqui de uma forma transformado. Queremos sair daqui curado. Queremos sair daqui liberto. Queremos sair daqui com a nossa vitória nas mãos, com as portas abertas, com as portas fechadas, mas que seja o Senhor agindo no teu meio. Jesus, faz isso conosco, Senhor. Continua nos presenteando, Senhor, com as tuas bênçãos, porque eu creio, Pai, que nós vamos dar, Senhor, culto de ação de graça pelas vitórias alcançadas no decorrer dessa festividade que tivemos aqui. Foi maravilhoso, Senhor. Que tema maravilhoso. Muito obrigado, Jesus, porque eu pude, Senhor, aumentar mais a minha fé. Porque eu vi as tuas mãos sobre a minha vida. Eu vi a mão do Senhor na vida dos meus irmãos. E eu creio, Senhor, que meus irmãos se encheu. Então, Pai, continua, Senhor. Continua agindo no meio da tua igreja. Não deixa ninguém ficar disperso. E que nada venha atrapalhar, Senhor, a sua adoração. Pai, em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui sentindo alguma dor, preocupado, ou até mesmo com a mente vazia, vagando, que no nome santo de Jesus, que venha, Senhor, agora estar ligado, Senhor, no Senhor, nesta noite. Abençoa teu povo, Senhor. Que nessa noite o teu povo saia daqui de uma forma transbordando de alegria e de bênção. Essa oração que eu faço ao Senhor, já crendo na vitória em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos ler a devocional, que é o tema da nossa festividade. Quem tiver com a sua Bíblia, se quiser abrir, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. São 11 anos, uma criança emancipada, guiada pelo nosso Deus, embaixo dos cuidados de Deus. Olha o cuidado que Deus tem sobre nossas vidas, da misericórdia dele, da bondade dele, e para a honra e glória de Deus, nós estamos aqui, e nós vamos carregar esse grito de guerra, né? Em nome de Jesus, que Deus nos conceda mais um ano, e o ano que vem estaremos aqui completando 12 anos, para a glória do nosso Deus, amém? No 3, nós vamos todos. 1, 2, 3. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas ficou
mais ou menos, vamos mais alto, com garra, com força, porque se nós estamos aqui, a glória é dele. Então use o que Deus te deu, a voz, para todos ouvirem que aqui tem um Deus vivo, que faz milagre, que cura, que liberta, que renova. Amém? Então, 1, 2, 3. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E o nosso grito de guerra, eu vou falar em Jesus e vocês, mais que vencedores. Amém? O brado, levanta seu braço direito, com sua esquerda, tá? Em Jesus, Mais que vencedores. mais uma vez. Em Jesus, somos mais que vencedores. Glória a Deus, as salvas. Agora nosso Deus. Amém? Aleluia. Graças a Deus, vamos colocar a sua direção aqui no corpo. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Uma noite de alegria, de festa. Estamos aqui como unidade para juntos adorarmos o nome do Senhor. Gostaria de estar convidando aquela mocinha de rosa ali. Vem pra cá. Louvar com a gente. Você mesmo, vem cá, essa mocinha de rosa. Pode convidar. Você falou de manhã com as meninas, o que seria de você ser feliz? O que seria de nós ser você? Amém? É por ele que nós estamos aqui nessa noite, querido. É pelo Senhor. Nós gastamos a nossa vida adorando e nos rendendo aos pés do Senhor. Nessa noite não é diferente. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar Ele. Gente, chamada a tua presença, Senhor. Nós não somos esclarecer a tua presença, vamos ter liberdade, Senhor. Teu Espírito Santo. Aleluia. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que aconteça. Eu não sou digno de exaltar a sua sandália. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de brilhar. Por ele que eu sou bastante a minha vida. Ele tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias estou derramando o caminho. Endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é isso. E nem o melhor prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida.
aqui ontem. Todos os momentos você não está falando com o amor de Deus. A primeira oportunidade que você tiver, fale com o amor de Deus, porque se você está vivo, é por causa dele. Se você está aqui nessa noite, é por causa dele. Pelo amor dele por você. Não pense que é em vão a sua entrada aqui nessa noite. Deus marcou um encontro contigo nessa noite, querido. Ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida. O meu filho dele vai morrer aqui por você. É algo muito sério, muito importante. É algo que nós não temos como mensurar o valor para você dar o seu único filho para morrer pela humanidade. Ele te ama. Ele te ama. E uma coisa muito interessante, que ele virá. Ele virá buscar a igreja aqui. Ele virá buscar. Ele virá buscar a noiva. Aqueles que têm a marca da promessa. Aleluia. Ele virá. Ele virá. E ele virá. Soberano em poder. Ele virá. Não prevalecer.
Diga! Nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto eu adoro.
aqui para poder vai ter a dança. Amém? Eu quero aqui já agradecer a Deus. Eu louvo o Senhor. E esse tema, agora eu falei, somos mais que vencedores. Eu quero agradecer a Deus, agradecer os meus pastores. Eu quero aqui agradecer aos meus pastores, quero agradecer à igreja, porque oraram por mim. Depois de 10 anos, o Senhor, Ele veio com a graça e a misericórdia e me deu a oportunidade de fazer parte da mesa dele. Para quem estamos visitando, hoje eu faço parte do diaconado da minha igreja e eu aguardei há 10 anos, esperando o Senhor me chamar, porque a vontade eu tinha, mas o chamado tem que ser dele. Se você tem um chamado, aguarde. Por mais que dure, mas ele vai chegar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Ministério de Dança. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Rodeado de glória, eis adorar. 24 horas os serafins cantam. Santo, santo, incansavelmente. Santo, santo. E um homem tão falho e puros lábios, o que o Deus tão grande assim viu de importante. Peça pra ele. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Levante as mãos, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fizeste comigo só pra te seguir. Meu Deus, envia-me. E como diz, irmão, para o teu chamado, se me deixe usar, para ser usado pra tua glória, somente pra tua Então me toca com essas brasas, e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. E eis-me aqui, estou disponível, então
muito especial. Só temos que glorificar o nome do Senhor. 11 anos de adoração, de celebração, de anunciar o Evangelho da Graça, o Evangelho em que Cristo é a base, é tudo para nós. E até nesse momento, né? De movimentos, de mudança, não gosto de exibição. Eu que escolhi essa moça. Pensei para elas. Isso é isso. Eu acredito que esses movimentos aí vão glorificar o nome do Senhor. Aleluia. A gente, como pastor, tem que ter todo cuidado, né? Tem que ter todo cuidado. O culto aqui é para o Senhor, não é para mim. Começa por aí. E o pastor quer que esse culto chegue até o céu, seja louvado e ele receba a glória do nome dele. Essa é a minha preocupação. Ele aprove. Eu dou graças a Deus por elas assumiram, tomaram posse e fizeram aqui muito bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem aqui uma lista de visitantes. Eu quero aproveitar logo rápido, eu quero dar oportunidade para um pregador cedo, mas eu tenho algo a fazer aqui, eu quero entregar um certificado de batismo. Hoje tivemos batismo pela manhã, esse estelionato, acho que foi 10 ou 11? 10. E nós temos que entregar. Vai ser entregue aqui, vai ser entregue lá na congregação do Bracuí, porque pertence lá à congregação do Bracuí. Então tá o Ramon, meu amigo. Eu ia dizer, Ramon, não gostaram de você, porque eles recebem com alegria, mas conseguiram, que bom. Sueli, quem é a Sueli? Tatiane e Esther. Cadê Esther? Cadê Esther? Meu Deus. São bem-vindos. Patrícia, cadê a Patrícia? Patrícia, muito obrigado. Alex, cadê? Maria, quero conhecer. Outro Alex, cadê esse Maria? Rafaela, quem é a Rafaela? Quero conhecer. Pastor Aguinaldo, quem? Não é mesmo? Eu queria que você sentasse aqui, pode ser? Dá para atender? Por favor, eu te agradeço, tá? Glória a Deus. Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Alexandre Madureira, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Olha, já é amigo do Diabo Rogério? Não é mesmo? Ou escolheu uma pessoa certa para ser amigo. Olha, seu chefe é. Graças a Deus. E hoje nós temos esse. Mas tem mais alguém aqui? Não sei se é mesmo Priscila. Vou deixar escapar. Bem-vinda, fica à vontade, né? Graças a Deus. Eu quero saber onde está o certificado. Eu não sei onde está o certificado. O certificado. Obrigado. Quem vai ser o primeiro? Deixa eu ver. Vai ter que mudar também. Júlia Dutra Lopes. Esse batismo foi desafiador. Olha aqui. De falar. Parece que ele não tem nada. Apareceu a Júlia aí. Esse ano está sendo diferente. Nós temos, ela foi criada aqui uma multimídia que está trabalhando mesmo. Olha aí que bênção, né?
É a Júlia. Olha aí, que bênção. Júlia, quem é que você quer que entregue esse certificado para você? Seus pais? Por favor, os pais da Júlia. Vai subir. Você sacada de frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. João Pedro dos Santos Francisco. Seu pai, cadê o diácono? Pai, por favor. Iago Reis dos Santos. Sua mãe, por favor. Benção. Mas uma mãe fica radiante de ver o seu filho. João Nery da Silva. Irmãos, esses novos convertidos são novos da igreja, alguns deles. E você não sabe. Tem gente antiga que às vezes não quer nada com Deus. Esses aqui chegaram novinhos, ó, trabalhando, servindo dentro da obra de Deus. Quem você quer pedir para ela? Ó, Hélio? Deus. Cadê o Petros? Agora é o Petros. Garoto interessado, pergunta, responde, faz tudo isso aqui. O que você quer fazer com esse certificado? Seus pais, que bênção. Vem aqui os pais do Petros, por favor. Glória a Deus.
Tem mais alguém da família que quer vir aqui? Pode vir. Deus. Heitor. Seus avós. Adeus, avós. Olha o vovô aí. Vovô é vovô, né? Essa. João Eric. O tratador de piscina. Ele disse que ia aquecer a água da piscina, mas não deu certo não. Rapaz, olha a consequência, tá com doce como. Quem você quer que entregue? Sua mamãe? Por favor. Rosângela Lopes Macedo. Seu marido. Por favor. Puxa saco. Glória a Deus. Isso. E nós só temos que agradecer a Deus, a igreja crescendo, prosperando. Hoje alguém entrou em contato com a minha esposa dizendo que já foi aqui da igreja e dizendo de um sonho que teve com a igreja aqui. Que viu a igreja em construção, como se fosse uma catedral, 2 andares. E ela entrou, quando ela entrou, viu muita gente nova. Glória a Deus. Muita gente nova. E está acontecendo. Amém. Porque para a esposa está se cumprindo. Ela contou que houve. Quantas pessoas tinham ontem aqui à noite? 250. Hã? 250. Muita gente ontem aqui no culto. Mas tem gente que resolve contar, só para tirar as dúvidas. E aí a gente está vendo o que Deus está fazendo, eu só tenho que agradecer a Deus. É a misericórdia de Deus, né? É a misericórdia. E Ele espera de nós, igreja, sejamos fiéis à palavra dele. Isso Ele espera de nós. Vou permitir, pastor, ter uma situação breve. A paz sobre as mãos. Amém. Eu tive pela igreja essa noite, convidado pelo nosso diácono Rogério, que é meu chefe do meu trabalho. Estamos aqui há pouco tempo em Ano Verde, na Assembleia de Deus do Novo Sul. Meu pastor presidente é o pastor João Nunes. E a gente fica feliz com essa nova família. E que Deus possa multiplicar bênçãos sobre essa igreja. Amém. Eu vi que o tema é mais que vencedores, é isso? Aleluia. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A gente é feliz por isso, porque essa igreja tem certeza que ela vai crescer muito mais do que vocês estão vendo. Porque as pessoas de 50 anos, que somos nós, hoje está falando com o pastor que está ali, que hoje já estão passando
Nossa geração de 50 anos, de 40 anos já passaram, estão passando. Mas Deus está levantando uma nova geração, uma nova criatura. Parabéns vocês que se batizaram hoje. Vocês fazem parte dessa nova geração. Se passaram a geração de Davi, se passaram a geração de Elias, se passaram a geração dos profetas, mas Deus está levantando novos profetas nessa terra, nesse lugar, para fazer a vontade de Deus. Deus abençoe. Parabéns por esse trabalho, parabéns por essa festividade, em nome de Jesus. Está conosco mais uma vez, do conhecimento dos irmãos. Tenho o prazer de estar com o Leandro. Também temos aqui na Banquete, pastoreada pelo meu nome, líder, meu amigo pastor Geraldo. E é mais um grande privilégio para mim, é mais uma oportunidade de estar com os irmãos. Nós estamos nesse momento, comemorando essa bênção primeira. É aniversário de emancipação da Igreja Batista do Ministério Pastoral, e assim uma honra. Mais uma vez, estar reunido com os irmãos, trazendo desta vez a minha família, a minha esposa, meu filho. Eu quero louvar a Deus pelo pastor Jorge Correia. Obrigado, pastor, pelo convite, pela minha fidelidade. Senhor brasileiros, pastor Mauro, meu pastor Francisco, Deus abençoe. Irmãos, sinto-me de verdade honrado, entendo que Deus me prestigiou para conceder uma oportunidade de estar convosco nesta noite. Quero dizer ao ouvido, pastor, por favor, pode ser, irmãos, assentados, se os irmãos não se incomodarem, para abrir as vossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Capítulo de número 15. Glória a Jesus. Versículo de número 58. Cadê o nobre tecladista? Me ajuda por aí. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Obrigado. Quero louvar a Deus pela vida do Jacob, sua esposa Ana Lúcia, é isso? Ana Lúcia e Tiago Lúcia, os quais foram usados por Deus para nos conduzir até aqui. Deus continue a abençoe. A propósito, não poderia me permitir esquecer, irmão Wagner, sua família, reverenda Cineia, a mulher canta, ministra, profetiza, faz tudo um pouco, nem o que dizer do rei, o rei é a sequência, né? A continuidade. Deus abençoe essa família. Ele tinha surpresa de ver aqui na semana, pode tirar. Deus abençoe. Queridos, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15, versículo 51. Só aqueles que acharam, digam amém. Amém. Portanto, meus amados irmãos, meus amados irmãos, sede firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Queridos, eu preciso com o máximo da atenção dos irmãos, a fim de que os irmãos possam compreender com clareza a palavra que me proponho trazer aos nossos corações dessa noite, respeitando, é claro, o tempo que nos for disponível. Por isso eu preciso das vossas atenções, irmão. A título de informação, irmãos, é bem verdade que ao longo de seu ministério, o apóstolo Paulo realizou cerca de 4 viagens missionárias. Quem me ouve diz amém? Amém. Ao longo de seu ministério, o apóstolo Paulo realizou cerca de 4 viagens missionárias. De acordo com o capítulo de número 19 do livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, em sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo passou e ficou cerca de 1 ano e meio na cidade de Corinto, capital da província da Acaia, na Grécia. Durante esse período em que lá esteve, Paulo pregou o Evangelho e fundou uma comunidade cristã que ficou conhecida como a Igreja de Corinto. Passado esse período, impulsionado pelo Espírito Santo, Paulo dá início à sua terceira viagem missionária, saindo de Corinto e indo para Éfeso, a capital
Menor. Éfeso, cujo nome significa desejável, era a segunda maior província romana. Em Éfeso ficava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana, a deusa dos Efésios. Éfeso era, portanto, uma cidade marcada pela idolatria, pela prostituição e pelo ocultismo. Enquanto que em Corinto Paulo ficou aproximadamente 1 ano e meio, em Éfeso Paulo ficou 3 anos. Assim como em Corinto Paulo fundou uma igreja, em Éfeso Paulo também fundou uma comunidade cristã e fez da igreja de Éfeso uma base missionária para pregar o evangelho em outras cidades vizinhas da Ásia Menor, como as cidades de Colossos, Herápolis, Pérgamos e entre outros. Estando Paulo na cidade de Éfeso nesse período de 3 anos, recebeu ele a visita de 2 grupos de pessoas. Primeiro, alguns irmãos da família da irmã Chloe, isto é, uma família que morava em Corinto. Segundo, Paulo também recebeu a visita de uma comissão de 3 irmãos: o irmão Estéfanas, o irmão Acaico. Esses 3 irmãos que estiveram com Paulo, ou que foram até a cidade de Corinto visitar Paulo: Estéfanas, Fortunato e Acaico. 2 caravanas foram visitar Paulo. Chegando eles, essas caravanas foram de Corinto para Éfeso. Chegando em Éfeso, apresentaram a Paulo 2 informações. Primeiro, apresentaram para Paulo uma carta. Nesta carta havia uma lista, uma relação de questionamentos dos irmãos da igreja de Corinto acerca de algumas dúvidas que eles tinham sobre a vida cristã, como, por exemplo, o casamento. E, em segundo lugar, essas caravanas, ou uma delas, apresentaram para Paulo um relatório. Nesse relatório, eles apresentaram alguns problemas que haviam na igreja de Corinto. Paulo, então, estando na cidade de Éfeso, escreveu 4 cartas para responder às perguntas e para tratar desses problemas que haviam na igreja de Corinto. Dessas 4 cartas, 2 se perderam ao longo da história e 2, por orientação divina, foram inseridas no cano, na Bíblia Sagrada, de maneira que nós temos hoje 1ª e 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios. Ora, irmãos, ao lermos esta carta, de onde fora extraído o tema da sua festividade, perceberemos que Paulo aborda 2 características da igreja de Corinto, ou 2 perspectivas da igreja. Quando lemos a carta de Paulo aos Coríntios, especialmente a primeira carta, nós percebemos que Paulo nos apresenta essa igreja dentro de 2 perspectivas, 2 lados da igreja de Corinto. Primeiro, uma perspectiva positiva. Na primeira perspectiva, você olha para a igreja de Corinto, que você vê qualidades. Na segunda perspectiva, esta é de aspecto negativo. Você olha para a igreja de Corinto e você vê vários problemas. Por exemplo, eu quero dizer que na perspectiva positiva, a igreja de Corinto é identificada no Novo Testamento como a igreja mais carismática registradas na Bíblia Sagrada. O que eu quero dizer com isso? Que a igreja de Corinto era aquela na qual os dons espirituais mais afluíam, os dons espirituais mais se revelavam com maior frequência. Para que os irmãos tenham ideia, nesta mesma carta, no capítulo 12, Paulo nos apresenta uma relação de 9 dons espirituais que o Espírito Santo oferece à igreja. Esses 9 dons podem ser classificados da seguinte forma: dons de fala, dons de revelação e dons de poder. Dons que falam alguma coisa, dons que revelam alguma coisa e dons que fazem alguma coisa. Entre os dons de fala nós temos o dom de profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. Entre os dons de revelação nós temos discernimento de espírito, dom da palavra da sabedoria, um dom pouco falado na igreja.
dom da palavra do conhecimento, dom espiritual. Entre os dons de poder nós temos o dom da fé, dons no plural de curas e dom de operação de maravilha. Imagine isso. Operação de maravilha é algo raro de se ver. É alguém, por exemplo, que não tem um olho e você orar e Deus fazer crescer, surgir o olho. É algo inexplicável. Agora vejam, no capítulo 1 desta mesma carta, Paulo declara dizendo que nenhum dom lhes faltava na igreja de Corinto. Ou seja, todos os novos dons se manifestavam nessa igreja. E cá para nós, irmãos, quem não gostaria de congregar numa igreja, numa comunidade cristã, onde os dons espirituais se manifestam com frequência? Quem não gostaria de congregar numa igreja onde tem sempre alguém profetizando, não profetada, profecia? Quem não gostaria, pastor Mauro, de congregar numa igreja onde, Mancinéia, tem sempre alguém sendo usado no dom de cura? Quem não gostaria de congregar numa igreja onde tem sempre alguém sendo usado no discernimento de espírito? Nós temos uma ideia. Atualmente, quando olhamos para algumas igrejas e vemos líderes, pastores, alguns que se nomeiam bispo, que têm de fato o dom de cura, você percebe a multidão que ocupa os galpões, as igrejas. Isso não é uma crítica, mas nota-se que os dons atraem muitas pessoas. Esta era a igreja de Corinto. Tinha dom à vontade. Sempre tinha alguém, tanto é que Paulo tem que orientar os irmãos para que cada um profetize de cada vez, por vez. Porque o que nos leva a entender é que a grande maioria tinha um dom de profecia. Imagine você numa igreja onde quase todos os irmãos profetizam. E Paulo falou: calma lá, gente, para não virar bagunça, vamos profetizar um de cada. É a igreja de Corinto. Se fosse nos dias de hoje, talvez nós diríamos: essa é uma igreja do fogo. Esta é uma igreja renovada, pentecostal. Se você entra numa congregação como essa aqui, e tem paralítico andando, cego vendo, surdo ouvindo, mudo falando, gente sendo curada, você pensa: essa é a igreja de Deus. Você pensa: Deus está lá no meio deles. Se tem um pregador, um obreiro, um pastor, um profeta, que quando levanta a mão, o milagre acontece. Quando ora, o espírito maligno vai embora. Você diz: é homem de Deus, é mulher de Deus. É verdade, irmãos, que é natural que um homem de Deus seja usado por Deus. Mas nem todos os que são usados por Deus são homens de Deus. Nem todas as mulheres, nem todas as que são usadas por Deus são mulheres de Deus. Eu provo isso no texto. Por quê? Porque, embora, na perspectiva positiva, a igreja de Corinto se destaca como a igreja mais carismática. Na perspectiva negativa, a igreja de Corinto se destaca como a igreja mais problemática do Novo Testamento. E a pergunta é: como pode isso? Para que os irmãos possam compreender com maior clareza. É provável que a melhor forma de abordarmos esta carta de 16 capítulos, a melhor forma, possivelmente, é observando problema após problema. Porque é isso que Paulo faz nessa carta. Ele aborda o problema, aborda a raiz do problema e apresenta a solução do problema. Então, por exemplo, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 11, Paulo vai apresentar o problema da divisão que havia na igreja. A igreja estava dividida. A igreja de Corinto estava dividida em 4 partidos, 4 grupos. O primeiro dizia: eu sou de Paulo. O segundo dizia: não, eu sou de Apolo. O terceiro dizia: não, eu gosto mesmo da pregação de Pedro, eu só sigo a Pedro. Aí o quarto dizia: ó, eu sou melhor que vocês. Não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo. Eu sou de Jesus. Só que esse era o pior grupo, porque não obedecia a liderança nenhuma. A igreja onde os dons espirituais se manifestavam. Paulo vai tratar desse problema.
No capítulo de número 5, irmãos, pasmem-se os senhores, Paulo trata de um problema de imoralidade sexual na igreja de Corinto. Sim, ele cita o caso de um homem que estava mantendo relação sexual com a mulher de seu pai, com a sua madrasta. E Paulo chama a atenção das lideranças da igreja de Corinto. Por quê? Porque eles sabiam que a fornicação estava acontecendo e não fizeram coisa alguma. Não disciplinaram, não separaram e nem tampouco se entristeceram em saber que o pecado estava acontecendo e que nada foi feito. No capítulo de número 6, Paulo discorre sobre um problema de litígio que havia na igreja de Corinto. Irmãos que estavam processando outros irmãos. Irmãos levando outros irmãos no tribunal para ser julgado. Imagina que escândalo. No capítulo de número 7, Paulo trata sobre o problema relacionado ao casamento. Não que casamento seja um problema, mas acontece que naquela ocasião, naquela época, havia um grupo na igreja de Corinto que eram celibatários. Ou seja, irmãos que entendiam que a relação sexual poderia manchar a pureza, a santidade da igreja. Logo, eles eram contra o casamento. Falavam contra o casamento. Paulo tem que escrever para explicar esse problema aí. Capítulo de número 11, nós temos um problema sério de falta de comunhão, de unidade, de união entre os irmãos no momento da ceia. Sabe, esse capítulo que nós tanto lemos acertadamente nos cultos de Santa Ceia, capítulo 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Geralmente lemos a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também enfim, no capítulo 11, Paulo vai discorrer sobre a ceia. Ele vai explicar para os irmãos como a ceia deve ser ministrada. Mas ele começa o capítulo dizendo: olha, quando vocês se reúnem para pior e não para melhor. Como assim, Paulo? Ele explica: enquanto uns se embriagam, outros passam fome. Você consegue imaginar uma igreja em que em pleno culto de Santa Ceia tem alguém bêbado, tem alguém embriagado dentro do culto? Era a igreja de Corinto. Agora eu pergunto para você, irmãos, como pode uma igreja tão usada nos dons ser uma igreja tão problemática? Como pode uma igreja tão aparentemente cheia da manifestação de Deus ser uma igreja tão envolvida em escândalos? Você consegue assimilar essas duas realidades? Como isso pode acontecer ao mesmo tempo? Como uma igreja onde você entra no culto e tem alguém profetizando. Você entra no culto e tem alguém sendo usado para Deus curar. Deus usando na cura, no dom de cura. Você entra no culto e tem alguém sendo usado no dom de discernimento de espírito. E você diz: essa igreja de Deus. Mas quando você vai congregar, tem alguém em fornicação. Quando você vai congregar, tem um irmão processando o outro. Quando você vai congregar, tem um irmão falando: não se case, casamento não é coisa boa, não é de Deus, vai manchar sua pureza. Nessa mesma igreja onde o fogo desce, tem problemas e mais problemas. O que nós aprendemos é que a manifestação do poder de Deus não é garantia de que Ele está aprovando conduta. Vou repetir: a manifestação do poder de Deus não é garantia de que Ele está aprovando conduta. O fato de Deus estar me usando não significa que Deus, meu pastor, está me aprovando. Vou repetir: o fato de Deus estar me usando não significa necessariamente que Deus está me aprovando. Por quê? Porque Deus usa justo, mas na sua soberania Ele também pode usar ímpio. Agora, Deus não se deixa escarnecer, irmão. Deus até permite que o mal suja, que alguém no erro seja usado por Ele momentaneamente. Mas uma hora a verdade vem. Uma hora a máscara cai. Uma hora a verdade
vêm à tona. Por quê? Porque Deus continua reinando no meio da igreja. E Deus não permitirá que o seu povo seja confundido. Deus não permitirá que o seu povo seja envergonhado. Deus não permitirá que o seu povo viva às cegas. Deus revela a verdade. E Ele vai usar Paulo para tratar disso aqui. Glória a Deus. Então veja, irmãos, em cada um desses problemas, Paulo vai apresentar uma solução. Então, por exemplo, quando nós lemos o capítulo de número 3, quem me ouvindo diz amém? Amém. Capítulo de número 3. Paulo vai tratar do problema da divisão. Imagine um grupo de irmãos e um diz assim: não, eu sou de Paulo. Eu creio que Paulo prega. E tem outro dizendo: não, eu só creio naquilo que Pedro prega. Não, eu sigo Apolo. Aí Paulo toma a palavra, escreve e diz: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós. O que Paulo vai propor? Ele vai propor uma solução para esse problema. Primeiro, ele apresenta a raiz do problema. Ele diz o seguinte: por que vocês estão divididos? Existem duas razões. Primeiro, carnalidade. Capítulo 3. Segundo, meninice. Vocês são carnais, diz Paulo. Segundo, vocês são meninos. Por quê? Porque só um crente carnal, só um crente menino na fé, vive envolvido com esses problemas. Com essa coisa de preferência. Não, eu só vou no culto onde o pastor Jorge ouvia pregar. Não, eu só vou congregar onde o presbítero Joabe ensina. Não, eu só participo do culto tal onde o Joãozinho, o fulano de tal, é quem pastoreia. Aí Paulo diz: não. Só existe um Senhor da igreja. Olha a pergunta, olha como Paulo propõe a solução para esse problema da divisão. Ele diz assim, ele propõe com uma pergunta retórica. A pergunta é: quem é Paulo? Vocês estão dizendo eu sou de Paulo. Eu pergunto para vocês: quem é Paulo? Ele se coloca na terceira pessoa. Segundo, quem é Apolo? Se não ministros. Irmãos, a palavra ministros, usada por Paulo, a palavra é uma palavra grega que ele utiliza, que é a palavra ripereta. No Novo Testamento, no grego koiné, o grego falado da época de Jesus, haviam 3 palavras usadas para se referir a servo. Primeiro, a palavra diáconos, aquele que serve à mesa. Segundo, a palavra doulos, escravo. Escravo doméstico, escravo da casa. Terceiro, ripereta. Ripereta era o escravo que rema. O ripereta, ele é inferior ao diácono. Ele era inferior ao doulos. O que era o ripereta? A palavra ripereta significa aquele que rema. O ripereta é aqueles, na época de Paulo, aqueles homens que eram condenados pelo Império de Roma a remar pelo resto da vida. Nos navios triremes de Roma, os ripereta eram aqueles escravos condenados a ficar no último vagão de baixo, remando. E o curioso é que eles trabalhavam, mas não eram vistos numa cineia por aqueles que estavam pelo lado de fora. Quando Paulo diz assim: eu e Apolo somos ministros. Na linguagem de hoje, irmão, ministro é algo honroso. Na linguagem política, ministro refere-se a alguém que faz parte do escalão, do alto escalão do governo. Ministro da economia, ministro da defesa, ministro da saúde, enfim. Na igreja, ministro é o pastor, evangelista, é alguém de um alto patamar ministerial. Mas no conceito de Paulo, ministro é o servo que trabalha no anonimato. Paulo está dizendo: olha, enquanto vocês estão dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, é porque vocês estão falando isso, porque a perspectiva que vocês têm de nós é uma perspectiva equivocada. Nós não, no navio do reino de Deus, nós não somos o comandante. Quem vocês são? Nós somos os remadores. Aleluia! Nós somos aqueles que trabalham independente da vida
visibilidade. Independente se estamos vendo ou não, nós estamos trabalhando. Independente se tem aplauso ou não, nós estamos trabalhando. Independente se tem elogio ou não, estamos trabalhando. Independente se tem alguém nos aplaudindo, nos motivando ou não, estamos trabalhando. Então a palavra de Paulo para nós é: quem nós somos no reino? Ministros, servos, que não depende de visibilidade, que não depende de foto no cartaz, que não depende que seu nome seja citado pelo pastor. Não, se for citado é bênção, se não for é bênção da mesma forma. Os servos de Deus trabalham para o rei desse reino, enquanto independente do aplauso, do reconhecimento humano, ele continua remando. Oh, glória. O que Paulo está dizendo é: o Ipereta é aquele que, embora não seja visto, ele é responsável por fazer a embarcação passar. E eu quero ministrar sobre a vida de alguém aqui essa noite. Você está aqui, está pregando, está fazendo a obra. É possível, irmãos, no reino de Deus, é natural que isso aconteça. Que em algum momento você não esteja sendo visto. Que em algum momento o seu trabalho não receba o devido reconhecimento. Que em algum momento você, por mais que se esforce, não se destaque. No reino de Deus, aqui na terra, é natural que isso aconteça. Até mesmo por permissão divina. Deus pode estar te provando. Agora, mesmo que você não esteja sendo visto, mesmo que você não esteja sendo, não haja holofote sobre você, mesmo que você não esteja sendo aplaudido, mesmo que você não esteja, jovem, sendo elogiado, o que Paulo está dizendo para nós é: continue remando. Continue remando. Continue pregando. Continue louvando. Continue fazendo a obra. Continue orando. Continue viajando. Continue liderando. Continue avançando. Continue pregando o evangelho do reino, porque o comandante da embarcação está de olho em você. O seu trabalho não é vão do Senhor. Quantos recebem essa palavra essa noite? Vamos entrar no capítulo 16 para nós encerrarmos, irmão. Os irmãos percebem? Nesta carta, Paulo está tratando de problemas. Problema de divisão, problema de moralidade, problema de contenda, problema relacionado ao casamento. Capítulo 16, só depois do tema, não é diferente. Paulo vai tratar de um problema específico, problema doutrinário. Havia na igreja de Corinto um grupo de irmãos, não todos, que negavam a doutrina da ressurreição dos mortos. Esse é o tema do capítulo. Por que Paulo escreve um capítulo de 58 versículos, capítulo de número 15, na verdade, né? Capítulo de número 15, perdão. Um capítulo, por que ele escreve um capítulo de 58 versículos falando sobre ressurreição? A resposta está no versículo de número 12. Olha o que ele diz. Versículo de número 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Ou seja, havia uma cineia na igreja de Corinto, um grupo de irmãos que diziam: os mortos não ressuscitam. Isso é história. Não se sabe ao certo a razão pela qual eles criam isso. Existem algumas hipóteses, por exemplo, acreditam-se que esses irmãos que pregavam isso eram saduceus. Isto é, judeus que se converteram a Cristo, que antes de se converterem a Cristo, pertenciam a um partido religioso judaico que se chamava saduceu. Na época de Jesus, haviam vários grupos religiosos, como fariseus, saduceus, essênios, salões. Os saduceus eram um grupo de judeus que não acreditavam na ressurreição dos mortos, nem tampouco na existência de espírito, vida após a morte. Então é possível que esses irmãos que estavam pregando isso na igreja de Corinto eram ex-saduceus que se converteram ao cristianismo, mas continuavam crendo nessa doutrina de que os mortos não ressuscitam. Paulo então vai tratar disso aqui. Capítulo 15, irmãos, tem 58 versículos. Seria interessante se você tivesse o capítulo aberto. Já estou caminhando para o encerramento. Capítulo 15 tem 58 versículos. Podemos dividir em 8 sessões. Pense, irmãos, que o capítulo 15, com seus 58 versículos, tratam de, embora esteja falando sobre a ressurreição, Paulo vai tratar de temas específicos. Então existem subdivisões nesse capítulo. Por exemplo, do versículo 1 ao versículo número 11,
Paulo quer mostrar para a igreja que a doutrina da ressurreição é verdadeira. E como ele começa? Apontando para Cristo. Porque toda pregação deve ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o final da pregação, o centro da pregação, o objetivo principal da pregação. Então Paulo ele aponta primeiro para Cristo, os primeiros 11 versículos. Ele começa apresentando o evangelho que ele, Paulo, havia pregado para a igreja. Então primeiro, no versículo 1 ele fala do anúncio do evangelho. Eu vos anunciei o evangelho. Versículo número 2, ele fala do efeito do evangelho, o efeito da pregação, a salvação. Por meio desse evangelho, por meio da pregação desse evangelho, vocês foram salvos. Versículo número 3 e 4, Paulo vai apresentar o conteúdo do evangelho. Os 3 temas principais que ele, Paulo, pregou para essa igreja: morte de Jesus, sepultamento de Jesus, ressurreição de Jesus. E a partir do versículo 3, Paulo então vai focar apenas no tema ressurreição. De maneira que ele nos apresenta 2 provas da ressurreição de Jesus. Primeiro, a prova escriturista. Veja, versículo número 4 e 5, Paulo diz que Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Jesus Cristo foi sepultado segundo as Escrituras. E Jesus Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Que Paulo nos mostra que Jesus ressuscitou, mas ele não ressuscitou e se escondeu. Ele ressuscitou e apareceu. Quando ele ressuscita, ele é visto por algumas pessoas. E aí Paulo começa a apresentar, a partir do versículo número 5, as testemunhas que viram Jesus. E os 12 apóstolos. Segundo, ele apareceu para mais de 500 irmãos. E olha que detalhe. O detalhe que ele nos dá é que desses 500, alguns ainda estavam vivos quando Paulo escreveu. E ele faz questão de dizer: olha, desses que Jesus apareceu aí, alguns ainda estão vivos. Qual é a proposta de Paulo? É mostrar o seguinte: eles podem me refutar. Se eles não viram Jesus, eles podem vir aqui para vocês dizer: é mentira, porque nós estávamos lá. Não, eles estão vivos, eles podem confirmar para vocês que eles viram Jesus. Além disso, Jesus também apareceu para Tiago, e por derradeiro ele apareceu para mim. Por que por último, Paulo? Porque eu sou o menor de todos os apóstolos. Então, Jesus ressuscitou, primeiro, porque as Escrituras dizem. Segundo, porque os seus discípulos os viram, testemunharam. Paulo falando: e eu sou um desses. Eu vi Jesus. Jesus apareceu. Glória a Deus. Aleluia. Vamos concluir, irmãos. Aí na segunda sessão ele mostra a incoerência dos irmãos. Por que incoerência? A partir do versículo número 12 ao versículo número 19. Por quê? Porque os irmãos acreditavam na ressurreição de Jesus. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, dos cristãos. Aí Paulo diz: olha, é incoerente. Ou vocês creem que Jesus ressuscitou e todos os mortos cristãos ressuscitarão, ou vocês não creem que Jesus ressuscitou. Porque se Jesus ressuscitou, logo nós também ressuscitaremos. Se os mortos não ressuscitam, então Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se Jesus não ressuscitou, para que vir para a igreja? Se Jesus não ressuscitou, para que ser crente? Se Jesus não ressuscitou, para que vir ao culto? Porque um Deus morto não salva. Um Deus morto não garante vida eterna. Um Deus morto não garante salvação. O Evangelho aponta para a cruz, mas não termina na cruz. O Evangelho aponta para a cruz, mas ele termina no túmulo vazio. Ele morreu, se sacrificou por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o fato de ele ter ressuscitado é a garantia de que nós também ressuscitaremos no dia da sua vinda. Quantos têm essa esperança, irmão? Vamos concluir. Paulo, finalmente, e eu vou direto ao texto. Ele mostra que Cristo é garantia da nossa ressurreição porque ele ressuscitou. Na quarta sessão, Paulo aponta para... Ele vai falar sobre a maneira em que essa ressurreição acontece. Ele explica que... Ele usa a analogia da semente. Ele diz que a semente, para uma planta nascer, a semente tem que morrer. O corpo da semente é diferente do corpo da planta.
A semente, quando morre, tem um corpo, tem um formato. Mas quando ela se transforma numa pequena planta, num broto, ela muda. Então Paulo ele faz essa analogia, ele diz, olha, o seu corpo, quando morre, quando é colocado, quando ele desce a sepultura, ele tem uma estrutura, ele é corruptível, ele apodrece, ele se deteriora, ele adoece, envelhece, ele se consome. Mas quando a trombeta tocar, o nosso corpo será revestido de duas coisas. Primeiro, incorruptibilidade. O que significa? Seu corpo nunca mais irá se corromper, nunca mais irá adoecer, nunca mais irá envelhecer, nunca mais irá se cansar, nunca mais irá sentir fraqueza. Você terá um corpo incorruptível. Segundo, será revestido de imortalidade. Você nunca mais, quem já morreu nunca mais morrerá novamente. Não haverá segunda morte para os santos. Nós viveremos eternamente com o Senhor. Aleluia! E nunca mais sofreremos com a morte. Aleluia. E aí, irmãos, é quando Paulo conclui dizendo: quando isso acontecer, se cumprirá o que está escrito. O que, Paulo? Tragada foi a morte na vitória. Olha o que Paulo está dizendo. Fecha a Bíblia. É que a morte hoje, até atualmente, na luta entre a humanidade e a morte vem vencendo. Até hoje a morte vence o homem. A morte vence o jovem. A morte vence o velho. A morte vence o pobre. A morte vence o rico. A morte vence o forte. A morte vence o fraco. A morte vence qualquer pessoa. A morte separa o marido da mulher. A morte separa os filhos dos pais. A morte separa amigos, destrói amizades. A morte causa separação, destruição. A morte venceu os reis. A morte venceu os profetas. A morte venceu os sacerdotes. A morte venceu os levitas. A morte venceu os guerreiros, soldados. A morte venceu Abraão, pai da fé. A morte venceu seu filho Isaac, Jacó, filhos da promessa. A morte venceu Moisés, o homem que falava face a face com Deus. A morte venceu Davi, o homem segundo o coração de Deus. A morte venceu Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. A morte venceu Sansão, o homem mais forte da Bíblia. A morte venceu os profetas. A morte venceu os apóstolos, homens de Deus. A morte venceu os homens. Paulo está dizendo que chegará um dia em que o papel vai se inverter e nós venceremos a morte. Aleluia! A morte que até hoje tem vencido o homem será tragada pela vitória da igreja. Quando a trombeta tocar, irmão, nós, aleluia, seremos transformados e os mortos terão ressuscitados. Então nos encontraremos com o Senhor na glória. Pastor, você vai dar mais 2 minutos. 2 minutos. Agora, irmãos, qual é o resultado disso? A conclusão de Paulo. Quais são as marcas de um verdadeiro vencedor? Mais que vencedor. Está no texto que nós lemos. Porque o último versículo, nós não podemos terminar o capítulo 15 no versículo 57. O texto vai vir no versículo 58. Que é a conclusão. Ele começa a palavra, portanto, em consequência disso. O que devemos fazer enquanto somos vivos, Paulo? Porque nós estamos pregando para vivo, obviamente. A carta é escrita para vivo. Então, e nós que estamos vivos, o Paulo diz, para quem é mais do que vencedor, sejam firmes, constantes, sempre abundantes. As 3 marcas de uma igreja que é mais do que vitoriosa: firmeza, constância, abundância. Diga comigo, firmeza. Mas não fica firmeza, constância, abundância. É uma igreja mais que vitoriosa, uma igreja firme, que não se abala por qualquer coisa, que não se desvia porque aconteceu um escândalo. Não, aconteça o que acontecer, a igreja permanece de pé, triunfante. Aleluia!
firme na fé, juventude firme, uma juventude que não se abala. Passa por um momento de tristeza? Passa por um momento de crise emocional? Passa, mas permanece firme na fé. Quem me chamou foi Deus, quem me levantou foi Deus, quem me salvou foi Deus, então eu vou permanecer em Deus. Aconteça o que acontecer, eu sou firme. Constante, irmão. É o oposto de constante, obviamente. Inconstante é aquilo, ó. Uma hora está em pé, outra hora está prostrado. Uma hora está sorrindo, outra hora está chorando. Uma hora está dando glória, outra hora está murmurando. Constante não. Ele está sempre servindo. Está sempre crente. Não vai estar sempre feliz, mas está sempre fiel. Buscando a Deus. No frio, no calor, na dificuldade, na abundância, na crise, ele permanece firme. É o constante. O abundante, irmão. A abundância fala da qualidade daquilo que vai além do necessário. Olha o que Paulo está dizendo. Uma igreja mais do que vitoriosa. É uma igreja que vive de maneira abundante. Ela faz mais do que o necessário. Ela recebe mais do que o necessário. Ela desfruta de experiências que é mais do que o necessário. É a igreja abundante. Prega mais do que o necessário. Louva mais do que o necessário. Se dedica mais do que o necessário. Produz mais do que o necessário. Aleluia. E desfruta mais do que o necessário. Quantos creem nessa palavra, Senhor? Posso falar, pastor? Posso falar? Fique de pé, por favor. Eu quero convidar você agora, crente que é mais do que vencedor, que crê na ressurreição. Vamos ministrar agora sobre cada um de nós. Eu quero pedir a você agora, se possível, põe a mão no ombro do seu irmão, do seu direito, do seu esquerdo. Aleluia! Glória a Deus! Você vai declarar firmeza sobre os seus irmãos. Constância. Abundância. Põe a mão no ombro dele, no ombro dela, isso. Você vai orar por ele vai orar por você, eu vou orar pelos irmãos agora. Quantos creem que essa palavra é fiel e verdadeira? Eu sinto graça de Deus para ministrar sobre essa congregação nessa noite. Que Deus vai derramar sobre essa igreja uma unção que vai gerar firmeza. Alguém vai olhar para você e vai ficar surpreso. Vai dizer: como é que pode? Pela prova que está passando, pela dificuldade que está passando, era para ter desistido, era para ter desviado, era para ter voltado atrás. Mas está de pé, está firme. O que está acontecendo é que Deus te deu firmeza. Aleluia! Firmeza emocional, firmeza espiritual. Feche seus olhos aí. Eu recebo graça de Deus. Nós vamos orar enquanto estivermos orando. Glória, glória. Deus vai restaurar vidas aqui essa noite. Chega de viver nessa fragilidade emocional. Você receberá fortalecimento hoje. A partir de hoje você vai sair daqui como um gigante. Palavras não vão mais te derrubar. Palavras não vão mais te colocar na lona. Você não será mais influenciado pelo que as pessoas falam. A partir de hoje você será influenciador. A partir de hoje você será influenciadora. A partir de hoje é você que vai levantar outras pessoas. A partir de hoje Deus vai levantar você para curar pessoas. A partir de hoje você será referencial no seu bairro, no seu trabalho, no seu colégio. A partir de hoje você será referência de firmeza. Quem crê, com seus olhos fechados agora começa a orar. Deus, ó Deus, ó Deus, nesse 11º ano de emancipação da Igreja Batista Ministério Monte Calvário, Pai, com a minha mão erguida agora em direção ao teu povo, eu profetizo sobre a autoridade do nome de Jesus. Onde houver um homem, onde houver uma mulher, onde houver um jovem intercedendo pelo seu irmão agora, Senhor, vai ao encontro dele agora. Pai, eu profetizo nessa noite pela autoridade do teu nome e pela autoridade da tua palavra. Não a minha, Senhor, mas a tua palavra.
que o Senhor vai gerar estrutura emocional, estrutura espiritual. Deus, o Senhor certamente vai levantar nessa noite jovens, mulheres, obreiras com autoridade para ministrar palavras de bênção na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Firmeza, glória, nunca mais se abalarão, nunca mais, ó Deus, se deixarão ser frustrados pelos homens, porque terão a sua fé firmada no Senhor. Eu me digo nessa noite, Senhor, que a tua bênção, a bênção da cura, da multiplicação, será derramada sobre esse tempo nessa noite, onde houver um homem ou uma mulher que crê nessa palavra pregada aqui, Senhor. Vai restaurando agora, vai tocando agora, vai enchendo agora, vai renovando agora, vai restaurando agora. Receba nessa noite a graça de Deus, receba a restauração em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus, seja levantado em nome de Jesus, seja restaurado em nome de Jesus. Cura para a alma, cura para o corpo, cura espiritual. Ei, receba a restauração na sua casa, no seu casamento, na sua família, nessa noite em nome de Jesus. Juventude, receba a graça para cantar com o Senhor, receba a graça para pregar com o Senhor. Obreiros do Senhor, obreiras do Senhor, receba a graça para quando estender as mãos, os demônios saiam. Receba graça para quando orar, os enfermos sejam curados. Recebam graças essa noite para quando interceder, a resposta vem. Receba graça essa noite para que quando vocês orarem possam desfrutar da abundância de Deus, para que a graça seja derramada de maneira superabundante sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Receba graça, eu vou te dar um minuto e no microfone, receba a graça. Olha agora para o Senhor. Olha abaixo. Quando a sua esposa se abalar, você vai permanecer firme. Quando o seu marido se abalar, você será coluna. Coluna. Vai levar pancada. Vai levar tremores, impacto, mas você vai permanecer firme. Alguém no nosso meio que está afastado do Evangelho, não é evangélico, nunca foi, mas que aceitaram Cristo, que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou e que nos ressuscitará. Aqueles que morreram, obviamente, na sua vida. Alguém nessa noite que ouvir a mensagem, quem
entregar a sua vida para Jesus? Há um convite de Deus. Esse convite é só para você que não é evangélico, ou está afastado do evangelho. Pergunta mais uma vez: você quer Jesus? Vem aqui na frente, senhora. Vem aqui na frente. Glória a Deus. Irmã Lídia, a senhora que veio na frente, a senhora não. A senhora é tia do João Guilherme. A senhora não é mulher. A senhora é quem? Não é o João Guilherme. Irmãos, o João Guilherme. Você foi evangélico? Lídia, você não foi evangélico? Você não ligou aqui mesmo? Claro que você não. Mas é apenas um ato de posição, um ato de demonstração de fé. Você não foi que Jesus morreu, sabe? Que ele ressuscitou. Que ele vai mudar a sua vida. Esse creio que ele morreu por você. Para te garantir a vida eterna. Que vocês, com certeza, até a vida de Jesus, vão passar por uma dificuldade. Vamos falar a verdade, transparente. Algumas pessoas entram na igreja, vêm aceitar Jesus, às vezes por uma proposta equivocada do pregador. Vem aceitar Jesus porque algo extraordinário acontece. Vai começar a influência na sua igreja. Então, antes de tudo, Guilherme, você precisa estar aqui porque você precisa de Jesus. A senhora conhece. Precisa de Jesus. Vida eterna, só com Jesus. Felicidade, só com Jesus. Então, que bom que você está aqui. Eu posso falar com você? Se não, estenda as mãos para o povo. Irmãos, quantos estão felizes pela vida da irmã Lígia e do João Guilherme? Quem pode dar um prato de glória bem forte? Sim, pastor, sua pergunta é questionada. Há mais alguém, irmãos? Vamos lá. Você está afastado, você não tem evangelho. Eu vim pregar uma mensagem séria para vocês hoje. Não que os outros não fizeram, mas em mais uma oportunidade. Vem para Jesus. Onde está a terceira aula? Você veio aqui, ouviu a mensagem, de repente você deu o convite do amigo. Deus falou com você. E Ele tem certamente o propósito de habitar, de mudar a sua história. Onde está a terceira aula? Tem mais alguém que não é evangélico ou está afastado, quer voltar para Jesus. Dê um sinal, nós vamos orar por você. Igreja, estenda as mãos para cá, por favor. Senhor Deus, te damos graças. Nossa. A tua presença não é uma possibilidade, Senhor. Eu sinto a tua presença, Espírito Santo, sobre a vida de João Guilherme. Eu sinto o Espírito Santo, Senhor, me abraçando, Lídia. Glória. É filho. Mesmo afastado, não deixaram de ser filhos. Pai, toma os teus filhos em tuas mãos essa noite, Jesus. Aleluia. A fim de que eles sejam propriedades peculiares tuas, que vivam para o louvor da tua glória, Senhor. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre eles, porque perdão e milagre nos pertencem. Podemos receber as bênçãos, cura, milagres, vai de encontro à necessidade de cada um deles essa noite. Em nome de Jesus. E a igreja do concordo diz: amém. Guilherme, Deus abençoe. Deus abençoe. Queridos, Deus em Cristo, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Ainda de pé, estamos terminando.
Mas quero deixar um aviso aqui para vocês. Primeiro, quarta-feira tem estudo bíblico, é culto de ensino na igreja. Você é membro da igreja? Eu acho que não é preciso eu mandar convite a membro da igreja para vir no dia de culto de ensino na quarta-feira. Por favor. Outra coisa, comemora o Dia dos Pais, é isso? Nós não... Escola bíblica, pela manhã vai estar perto. Mas eu estou subindo ao monte no sábado. Eu estarei no pé do monte 21 horas e 30 minutos. Nós vamos ficar lá no monte a partir das 22 até meia-noite. E vamos descer. Hoje nós estamos fazendo o contrário. Tem gente que sobe o monte por uma necessidade. Em favor da festividade. Mas vamos fazer o contrário. Nós vamos subir o monte, o encerramento da festividade. Aleluia. Agradecer ao Senhor por tudo que aconteceu. É o contrário. Você pode também. Eu vou levar lá o meu marido. Ele não é crente, ele precisa de uma libertação. Eu vou levar ele, eu vou subir o monte em favor dele. Vou interceder por ele. Eu vou clamar por ele, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu genro, pela minha nora, pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu neto. Você pode fazer isso também. Por favor, vai ser no sábado, às 21h30, e estarei lá naquele campo. Vocês conhecem quem vai para a Praia da Enseada? Ali, em frente ao Colégio Câmara Roteiro. Eu estarei ali para subir um monte. E eu quero ver você lá. Fala para o seu irmão, eu quero te ver lá também. Vamos lá. Aponta, eu quero te ver lá. Eu vou subir ao monte. Glória a Deus. Quem vai encerrar é o pastor José Mauro. Encerra, por favor. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Segura na mão do Senhor. Se una com Ele nesse momento. Nós estamos agradecendo a Deus por tudo, por esse período que nós passamos aqui. 9 pregadores que estiveram aqui. Cada um deles trouxe uma mensagem, mas todas elas, se você participou de todos os finais de semana, vocês perceberam muito bem o que foi falado para a igreja. A mensagem que foram direcionada à igreja. Porque o que nós queremos, o que nós buscamos, é isso, é que Deus nos direcione. Porque a igreja aqui não sou eu. A igreja não é o pastor presidente. A igreja somos cada um de nós. E todos juntos. Quando nós damos ouvido à atenção à voz do nosso Deus, Ele vai nos direcionar a um lugar bom. Mesmo que nesse trajeto tenha pedras, tenha espinhos, tenha montanhas para se escaladas, mas no final, quando nós olharmos para o lado, vamos ver que tem sempre um irmão do nosso lado, nos apoiando, nos dando força para continuar. Isso é igreja. Isso é igreja. Vai entregar aqui, por favor. Isso, fecha aí o corredor. Muito bom, fecha aí. Eu vi aqui em cima também, as mãos aqui. Nós te louvamos, Senhor. Rendemos graças ao Senhor por esse tempo, Senhor. Tempos preciosos, Senhor. Nós temos que te louvar pelas mensagens que o Senhor trouxe para nós. Palavra de despertamento. Palavra de conhecimento, Senhor. Palavra, ó Deus amado, que nos alertou em algum momento, Senhor. Nós só temos que agradecer. Por isso, ó Deus, nós queremos louvar o Senhor nesta noite. Que o Senhor, eu creio, nos recebeu no céu. Toda essa festividade, todos esses cultos, foi em agradecimento ao Senhor por esses 11 anos de ministério emancipado. Fica conosco e nos abençoe. Olha, irmãos, assim, que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra,
a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, as consolações, comunhão e unidade do Espírito Santo seja com todos e todos digamos juntos. Amém. Isso é louvor. Graça